Rádio Novelo. Tá começando o Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Então, conta aí, Nath. Diga lá. A minha história de mal entendido. Na reunião de pauta aqui da Novelo, a equipe começou a pensar junta como abrir esse episódio, que vai ser sobre mal entendidos. A Nath, a Natália Silva, nossa editora executiva, disse que ela tinha uma história que ela gostava de contar no bar, que é praticamente um selo de qualidade de uma boa história, né? Quando eu tava no cursinho, eu tinha um livro que eu amava, que era um livro de história do Boris Fausto. Um livro que tem uma capa verde e amarela, assim. Eu me sentia muito intelectual estudando com aquele livro, pra falar a verdade. Era o livro História do Brasil, do Boris Fausto. E aí um dia eu resolvi que eu ia levar o livro pro cursinho. E quando eu tava saindo do cursinho, começou a chover. Aí começou uma série de coisas darem errado, assim. O meu, então, namorado ia me dar uma carona, não podia dar carona mais. A minha mãe não podia me buscar, então eu ia ter que voltar de ônibus, na chuva, com o livro na mochila. Aí eu falei, bom, tudo bem, eu vou cobrir a mochila, vai dar tudo certo. E assim, dia de chuva, qualquer lugar, o ônibus demora, o ônibus estava super cheio. E era uma grande mochila nas minhas costas, né? Porque mochila de adolescente a gente carrega o planeta Terra nas costas. Aí chega aos 30, não sabe porque tá com as costas todas ferradas. Tava lá a Nath e a mochila dela enorme nas costas, empatando o corredor. E aí um cara do meu lado falou assim, pô, garota, põe essa mochila no chão. E aí eu falei, mas moço, eu comecei a tentar explicar que tem um livro do Boris Fausto na minha mochila. Aí ele falou, não, tá atrapalhando todo mundo, bota a mochila no chão. Só que o chão do ônibus tava molhado. O chão do ônibus tava muito molhado. Muito molhado. Mas ela cedeu. Colocou a mochila no chão e começou a chorar. No meio do ônibus. Muito. E assim, eu já não sabia mais por que eu tava chorando. Se eu tava chorando porque eu tava no cursinho e não aguentava mais o cursinho, se eu tava chorando porque eu tava estudando a ditadura militar, se eu tava chorando porque meu namorado não foi me buscar, eu comecei a chorar. E aí uma mulher sentada no banco da frente, assim, começou a me olhar meio de lado, e aí ela estendeu a mão pra mim. E aí eu peguei a mão dela. E aí ela falou, não, moça, a bolsa. Ah! Ela queria que eu desse a mochila pra ela, não a mão. Eu fiquei olhando pra cara dela e falei, não precisa, obrigada. Eu virei de costas e continuei chorando pro outro lado. Imagina a cara, tipo, o que ela deve ter pensado, né? Tipo, quão mal tá essa garota Pra querer dar a mão pra uma estranha dentro do ônibus, né? Não, e ela tava na janela. Então, assim, eu estiquei a minha mão por cima de outra pessoa e peguei na mão dela, assim. Mas é uma história de mal entendido, mas também é uma história de solidariedade, que a moça te viu chorando, ela ouviu o diálogo teu com outro cara, mandando você botar no chão, e ela queria te ajudar, não é só uma história de mal entendido. Não. Pra mim, ela não sabia de que solidariedade eu tava precisando naquele momento. Esse é que foi o mal entendido, né? Exato. Não é a solidariedade, era que você tava carente, querendo a mão de uma pessoa adulta, uma mulher Qualquer pessoa, adulta. exato. Eu só queria que alguém me pegasse pela mão e falasse o que fazer. No primeiro ato do episódio de hoje, quem vai pegar a sua mão é a Paula Scarpim. E para evitar mal entendidos aqui, se você ficar com a impressão de que já ouviu as histórias de hoje antes, é porque você já ouviu mesmo. Esse episódio é uma nova combinação de reportagens que já saíram em episódios diferentes do Rádio Novelo Apresenta. Um mashup, ou duas reprises em uma, um vale a pena ouvir de novo. E vale mesmo. A gente já volta logo depois desse intervalo curtinho. Uma vez uma cabeleireira me perguntou com o que eu trabalhava. Eu respondi que eu era jornalista. Ela falou, legal. E depois de um tempinho em silêncio, ela mandou, deve ser bom, né, ser jornalista? Porque se você publicar uma coisa errada, no dia seguinte o jornal já tá lá embrulhando peixe, sai outro jornal, pronto. Agora se eu errar um corte de cabelo, são semanas, às vezes meses até crescer de novo. Longe de mim querer minimizar o impacto de um corte de cabelo desastroso. Quem assistiu Fleabag sabe do que eu tô falando. Hair is
everything. Mas talvez por corporativismo, pode ser. Talvez por querer acreditar que meu trabalho tem alguma importância. Eu acho que o erro jornalístico tem mais potencial de dar merda. Primeiro, pro próprio jornalismo. Toda a ideia do jornalismo é baseada na confiança do leitor, ou do ouvinte, ou do telespectador, sei lá, do consumidor da notícia, de que a gente está falando a verdade. É repetido muitas vezes que a precisão é uma das fortalezas do negócio. Essa é a Flávia Marreiro. Meu nome é Flávia, eu tenho 42 anos, tenho quase 20 de jornalismo e breaking news. A história que a gente vai contar hoje é de quando a Flávia estava na Folha de São Paulo. Estamos falando de 2005, eu tinha 25 anos, estava há 2,5 na Folha. Eu nunca trabalhei na Folha, mas eu tenho muitos amigos que trabalham ou trabalharam na Folha. E eu já trabalhei com muita gente que trabalhou na Folha, então eu sei que a Folha tem uma política especialmente rígida com os erros dos repórteres. A Folha tinha um esquema feito para você não errar, né? É um esquema polêmico, com muitos críticos e muitos defensores. Mas o fato é que ele fica marcado em quem passa por lá. Tinha escrito na parede, várias maneiras, escrito errado, Massachusetts, que eu não vou conseguir pronunciar, Massachusetts. Massachusetts errado várias vezes, dizendo, não chute, cheque, né? Não chute que você vai saber escrever Massachusetts. Você vai ter que checar, porque senão você vai escrever. Isso era uma coisa clássica que eu gostava como princípio, né? A Flávia, deu pra perceber, é do time dos defensores desse esquema. Talvez seja a síndrome de Estocolmo. Todo dia a gente recebia um caderno de erros, né? Circulado, quem errou com suas iniciais, ou seja, os erros tinham nome e sobrenome. Então, essa cultura, ao mesmo tempo que eu super valorizava, achava que, cara, eu tô na escola certa do negócio. Aquilo me mantinha sempre numa super tensão, né? Parece tortura psicológica, e talvez seja um pouco, mas os motivos são nobres. Além do valor do negócio do jornalismo, ser a confiança no conteúdo, tem o fato de que o que a gente fala e escreve tem consequência na vida das pessoas. E bom, imbuída nessa missão de não errar, fosse para não prejudicar ninguém, fosse para não ir parar no caderno de erros, a Flávia estava lá, começando a carreira dela no jornalismo no maior jornal do país. Naquela época, ela trabalhava como redatora. Quer dizer, ela ficava na redação, recebendo a apuração dos repórteres e escrevendo, diagramando a página do jornal. Então, minha função principal era de redatora, mas eu sempre quis também ser repórter, sair pra rua, pro front mesmo, de pegar as informações de primeira mão. Eu trabalhava mais tarde e noite no fechamento, mas se aparecesse uma oportunidade para fazer uma reportagem mais cedo, eu ia, porque eu queria mostrar que eu podia fazer isso também, dar ideias da pauta, enfim. Tinha essa ambição. E aí pintou uma pauta num sábado à noite, num dia que a Flávia não estava de plantão. E era para cobrir um discurso que, obviamente, ninguém queria fazer, que é o Fernando Henrique falando o começo da noite de um sábado num auditório, no AMB, algum evento numa área erma que eu ainda não sabia localizar bem de São Paulo. O evento era o 8º encontro estadual do PSDB de São Paulo e aconteceu mesmo no Centro de Convenções do AMB, na zona norte da capital paulista, pertinho do Sambódromo. Lembro que era meio escuro, achei meio decadente, assim, o local não é que estava bombando de jornalistas, né? Não era um evento prime time, assim. Lembrando, maio de 2005. Então era começo ainda do primeiro governo Lula e as primeiras notícias concretas do mensalão só iam começar a aparecer no mês seguinte. Quer dizer, não tinha tanta gente assim a fim de saber o que o PSDB tinha a dizer. E a Flávia estava lá, de caderninho em punho. Caderninhos, bloquinhos da Folha, assim, retangulares, né? Eu tenho vários em casa ainda. Em geral, eu vou desenhando, assim, para me concentrar no que o cara tá falando. E sou péssima de anotar. Eu sempre gravo justamente porque eu não sou uma boa anotadora, mas na época a gente gravava com um gravador de pilha. Eu lembro de ter posicionado o gravador numa caixa de som. Porque era A Flávia não estava esperando, assim, nenhum grande furo naquela noite. Mas quando o Fernando Henrique subiu no palco, ela percebeu que a pauta não era tão fria assim. O Fernando Henrique estava magoado, era o começo de um pouco da decolagem do Lula. E o Lula, já no começo do governo, tinha cunhado essa expressão nunca antes na história do país, que irritava profundamente o Fernando Henrique, né? O Fernando Henrique ficava especialmente irritado com esse bordão do Lula, porque ele tinha tido 2 mandatos na presidência. 8 anos de governo, imediatamente antes do Lula ser eleito.
Então, se tinha tanta coisa assim que nunca antes na história desse país tinha sido feita, o que a gente conclui sobre o governo dele, né? E o Fernando Henrique não estava para apaziguamentos, então ele estava num dia especialmente fora da casinha, vamos dizer assim, porque ele começou a falar que o PT era como um peru bêbado no carnaval. Um peru bêbado no carnaval. A gente vai ter que imaginar a cena, porque nem a Flávia guardou essa fita, nem o diretório do PSDB de São Paulo tem esse registro. Mas a frase chamou a atenção da Flávia. Tanto que o título da reportagem que ela publicou no dia seguinte foi: "País está sem rumo e governo parece um peru bêbado", diz FHC. O carnaval só ia aparecer dentro da matéria. Mas Peru e carnaval, não é Peru e Páscoa ou Peru e relação de graças? Que diabos Peru em carnaval? Não... Natal, né? Natal. Não, mas foi isso mesmo que ele falou. Ele estava muito irritado, falou isso e tal. E o Fernando Henrique também era muito magoado com a história de que o Lula falava popularmente, fazia metáforas, né? Era uma época que o Lula estava estreando essa coisa de tudo era uma comparação com o futebol, que era bem o discurso que funcionava tanto politicamente como também para o povo, enquanto o Fernando Henrique era o cara que fazia a ironia, né? Que era uma comunicação mais restrita, não era o que é receber o banho de povo, apesar do real e tal. Eu até tinha feito uma matéria antes sobre isso, né? Falando que tinha saído o governo da ironia e tinha entrado da metáfora. E o que isso queria dizer para as comunicações do governo. Eu sempre me interessei por essa coisa de discurso e tinha feito essa matéria que eu adorava, porque né, na época a Renata Lopretti tinha gostado, tinha participado da matéria e eu fiquei toda cheia. Então, eu tinha isso, cara, é isso, ele tá tentando sei lá, uma frase de efeito, uma coisa popular. Ok, peru bêbado. A Flávia já tinha o título da matéria dela. Mas ela não parou de se surpreender com a virulência do discurso. Um ataque até virulento para a característica do Fernando Henrique com relação ao PT, ao governo. O discurso continuou, né? E a Flávia colheu mais uma pérola de bile do Fernando Henrique para citar na reportagem. O Fernando Henrique criticou o que ele está identificando como a sertanização do poder em Brasília, que ele acha que isso pode prejudicar a democracia e tal. A sertanização do poder. O Lula nasceu em Garanhuns, que não fica no sertão, mas no agreste pernambucano, e, né, vamos combinar que esse seria o menor dos equívocos de uma afirmação dessas. Mas eu nunca tinha ouvido essa expressão sertanização. Pelo menos não nesse contexto político. Normalmente, quando alguém aqui do sul-sudeste quer criticar políticos nordestinos, a expressão preconceituosa que a gente mais ouve é coronelismo. Mas você já tinha visto alguém falar de sertanização nesse sentido, que não fosse, assim, sentido geomorfológico, assim, de seca, tal, que fosse sobre política mesmo? Cara, eu não tenho essa memória de ter lido. Tá, o Fernando Henrique podia estar ali cunhando uma expressão ao vivo. Ele já tinha mandado um peru bêbado no carnaval, aí ligou o shuffle de xingamento, uma metralhadora giratória de preconceito. Nem me lembro de ter conversado com alguém conversa com coleguinhas, que eu poderia ter falado, você viu que doideira, ele falou isso? Não me lembro de ter tido essa interlocução que é muito comum, não me lembro, era realmente isso que eu pensei, será que você, falou assim, pô, ele falou sertanização mesmo, não? Você achou que era, achei... Anotei no caderninho. Anotou no caderninho, no meio dos desenhos, embaixo do peru de carnaval. O evento terminou e a Flávia voltou para a redação da Folha. Nessa época não se levava ainda o laptop para fazer no mesmo lugar. Voltar para a redação, bater o texto com algum outro infeliz, mais infeliz que eu, que estava esperando esse texto para fechar. O outro infeliz, no caso, o redator de plantão naquela noite de sábado, para fechar o jornal do dia seguinte, que ia chegar nas bancas em poucas horas. A Flávia não lembra quem era o infeliz em questão, mas juntos eles decidiram botar o peru no título e jogar a sertanização mais para baixo, no intertítulo. Ficou assim, abre aspas. O Tucano atenuou uma declaração recente sobre a crise institucional vivida pelo país. Eu não penso isso no curto prazo, mas ressaltou que, com a sertanização de Brasília, pode atingir a democracia. Fecha aspas. E fui para casa. Ou devo, sei lá, ter ido beber, enfim.
Era sábado e beleza. A matéria saiu na edição de domingo, um dia em que muita gente compra o jornal. Mas ela não saiu com um super destaque, ficou lá pelo meio do Caderno Brasil. Quando foi na segunda-feira de manhã, começou um zum de que o PT tinha lançado uma nota rebatendo o que o Fernando Henrique tinha dito no sábado. E a nota falava a coisa do peru bêbado e tal, começava, mas o PT fazia questão de também apontar o elitismo do Fernando Henrique, que falou, né, na segunda folha, da sertanização e da origem do presidente, eu não me lembro exatamente os termos exatos da nota, mas era criticando o elitismo do Fernando Henrique, assim, num posicionamento clássico entre PT e PSDB e tal. Então a primeira nota que chegou, essa que a Flávia falou, foi do PT. Mas logo depois... Aí sim começou realmente meu inferno. Chegou outra nota, do PSDB. Dizendo que ele não falou sertanização. Que ele até rebateu o PT e tal, mas que ele não falou essa parte. Aí sim começou realmente meu inferno. Massachusetts. Não chute, chefe. Porque eu trabalhava com um amigo, que até hoje é amigo, com o Rafael Cariello do lado. Eu falei, Rafa, vou mover a fita de novo, porque ele tá falando que não falou isso e tal. Mas aí o Rafa falou, sinto muito, ele falou centralização, ele não falou sertanização. Ele falou centralização, não falou sertanização. Quer dizer, o que o Fernando Henrique estava criticando e dizendo que podia atingir a democracia era a centralização do governo Lula. Massachusetts, não chute, chefe. Devo ter checado só a aspa principal do Peru e Carnaval para ver se era aquilo mesmo, mas eu não tomei o segundo passo, que era assim, cara, se você vai usar textualmente isso, você tem que ter certeza que ele falou isso, você gravou, assim, a norma é você gravar justamente para isso. Eu teria que ter escutado de novo o que ele falou e eu não fiz. Não chute, chefe. Não era um erro pequeno. Porque realmente, tipo, era um erro. Era um erro, você trocou um número, né? Tipo, eu tinha simplesmente inventado uma palavra que ele tinha falado, uma palavra com super carga política que o cara tinha dito. Aí realmente a coisa ficou séria, porque ao longo desse dia, mais pessoas criticaram. Eu não sei se nesse mesmo dia ou no outro, eu lembro de ter lido assim, o líder do governo na Câmara, no Senado, a Luiz Mercadante, foi à tribuna e criticou o Fernando Henrique por ter falado da sertanização. Eu falei, cara, assim vai virar uma coisa impossível. Aí eu fiquei lívida, né? Tinha que falar com o Fernando. O Fernando Barros era meu chefe na época. Eu tinha esquecido desse episódio, porque Jornal Diário, né? Eu fiquei mais de 8 anos como editor de política, fechando o jornal todo dia. O Fernando Barros, que era o chefe da Flávia, já foi meu chefe também, alguns anos depois, lá na revista Piauí, onde ele tá até hoje. E talvez você conheça ele do Foro de Teresina. Não, e aí ela falou que podia ter checado. Eu lembrei de também, assim, a primeira, porque você veio, né, da Folha, a primeira matéria que eu fiz com você. O Fernando chegou na Piauí vindo diretamente dessa escola Folha, do não chute, cheque. E eu meti um erro logo na primeira matéria minha que ele editou. Foi a primeira edição da Piauí que eu fechei com a sua capa. Era um perfil do médico Roberto Calil e eu errei qual era a faculdade que uma médica colega dele tinha feito. E aí eu coloquei que ela tinha feito Federal de Goiás, na verdade ela tinha feito uma outra e você falou, olha, esse tipo de coisa é o tipo que derruba a credibilidade na matéria. Se uma pessoa sabe que ela não fez essa faculdade e você colocou que era essa faculdade, ela vai duvidar de todo o resto que você escreveu. Falei isso, Paulinha. Mas eu achei que faz todo sentido, tipo, é isso. A pessoa vai duvidar mesmo, né? A gente está muito sujeito ao erro, né? No jornalismo, mais no diário até. Muito mais no diário. Sim, porque na Piauí, que é mensal, dá tempo de passar por uma edição cuidadosa, pela checagem, pela revisão. Inclusive, esse meu erro não foi publicado. Mas lembrando que a Flávia tinha coberto o discurso do Fernando Henrique no sábado à noite, batido o texto, e domingo de manhã o jornal já estava nas bancas, chegando na casa dos assinantes. E na segunda, o PSDB já estava mandando nota, desmentindo a matéria. Tinha que falar com o Fernando, que era verdade, ele realmente não tinha falado, ele tinha falado de centralização. A Flávia estava preparada para o pior. No caso, a demissão, a infâmia, ficar marcada para sempre por um erro. Os amigos eram uma espécie de, né, os jornalistas novos, os extremistas eram uma espécie de comunidade, então todo mundo ia lá
me dar os pêsames, ver o que tinha acontecido, sei lá. E eu ficava... Mas a demissão não veio. Não num primeiro momento, pelo menos. A Flávia ficou incumbida de limpar a lambança. E aí o Fernando falou, falei com a direção, a gente não vai dar só um Erramos normal, a gente vai dar uma matéria, não é escrito assim, Fernando Henrique não disse sertanização, porque o PSDB está muito irritado com o erro e o desgaste que isso provocou. E aí, além da nota do Erramos, saiu a matéria dizendo que ele não tinha dito isso. O texto que saiu na terça-feira diz que, abre aspas, a nota do PT acusa a certa altura o ex-presidente de ter cometido um ato de elitismo arrogante, baseando-se em uma frase que a FHC na verdade não disse e que foi transcrita incorretamente pela Folha. Leia a seção Erramos. Olha, estão dizendo na Folha, mas não é verdade, parará, parará. Segundo a edição de anteontem do jornal, FHC teria dito que a sertanização, porque passa Brasília, pode atingir a democracia. O PT viu na afirmação um sinal de preconceito contra o povo humilde. FHC, porém, se referia aos riscos da centralização do poder em Brasília. Fecha aspas. Foi dias, né? Mas esse principalmente foi um dia horrível, que eu tinha que revisar a coisa do Erramos. Então, não ia estar só na coisa vermelha, né? Eu tinha virado notícia com o próprio Erramos, chorei. Mas o Fernando me deu uma luz ali, porque por mais do rigor que tinha que dar tudo, ele meio estava achando graça do erro. Eu lembro que ele riu, eu lembro que ele tinha dito que o Otávio também tinha achado engraçado. Otávio Frias Filho, diretor de redação do jornal, chefe do Fernando Barros, que tinha uma coisa em comum com ele. Os dois eram grandes leitores de obras sobre psicanálise. Psicanálise, ato falho e tal. Ato falho, que para os seguidores do Freud é quando o inconsciente atropela a consciência e resolve dar um alô. Na verdade, eu sou do sertão do Ceará, eu sou de uma cidade chamada Canindé. Canindé é um dos pontos mais perto de uma capital para você mostrar que tá seca, que é sertão, né? Então, sei lá, você quer mostrar os estragos da seca. E esses primeiros anos, para mim, em São Paulo, era muito de embate de identidade. Quem sou eu do sertão que trabalho na Folha, né? A Flávia estava no meio desse processo de tentar entender quem ela era, de onde ela vinha. Porque também na época eu estava lendo Grande Sertão Veredas, eu tenho uma tatuagem de Grande Sertão Veredas. Qual era o papel que ela estava ocupando nesse lugar novo? Uma estranha no ninho, cobrindo política num jornal do Sudeste. Essa coisa de ligar, assim, a política retrógrada, ela é do Nordeste. O resto, nós somos todos civilizados, Brasil moderno. E, infelizmente, temos que carregar vocês, mas nós aqui somos o Reino Unido, sei lá. Entendeu? Isso me irritava, né? Eu sou maravilha. Eu sou locomotiva, odiava isso, né? São Paulo, a locomotiva do país, né? Essa discussão me irritava bastante, assim, por xenofóbica, por preconceituosa. Falava, vocês têm um monte de coronéis, vocês têm um garotinho, e vem dizer que eu sou a representante, sabe? Eu, no caso dos sertanejos, somos os únicos coronelistas do país. Isso me irritava na época, eu lembro, né? Isso na vida profissional. Na vida pessoal era um baque diferente. Ela sentia que ela estava caindo de paraquedas num ambiente em que todo mundo já se conhecia. Ainda mais o círculo, né? Onde a gente frequentava. Onde eu te vi, né? Porque às vezes as pessoas se conheciam no colégio, né? Essa coisa de chegar mesmo, ser migrante, né? Ser migrante. Mas numa situação bem diferente da grande maioria dos migrantes nordestinos em São Paulo. Todos os garçons de onde a gente... O bar dos jornalistas, o filial, todos os garçons eram de São Benedito, uma cidade do Ceará que eu tinha uma conexão com eles. Eles eram também migrantes como eu, mas obviamente não estava na mesma condição que eles. É o tal do entre-lugar, né? Claro que tudo isso é pano para manga para muita sessão de análise. Isso era um debate, né? Até hoje, né? Até hoje a minha análise sobre pertencimento, não sei o quê. Então... E a Flávia foi encontrar um analista nas páginas da própria Folha, o Thales Absaber. Isso antes da sertanização Gate. Eu lembro que eu fui procurar o Thales porque ele tinha escrito um texto no jornal sobre o Dono do Mundo, a novela Dono do Mundo. Então, eu juntava minhas duas obsessões, que era novela e psicanálise. Eu lembro que eu adorei esse texto. Falei, cara, eu quero fazer análise com ele. Tinha um salário, sei lá, um piso do jornal. E eu falei, eu quero fazer análise com você. E ele me aceitou e por um preço pós-estudantil.
O Thales era, tipo, o cara, filho do professor da USP, era meio amigo do Fernando, ele estava nas páginas dos jornais, era uma doideira, por que eu fui inventar esse analista? Lembro que, cara, o Thales está aí, não andar, vai participar de um debate, só era o meu analista participando de um debate na Folha com as pessoas que eram as que eu citava também no conflito. Realmente me pus nessa enrascada também, mas obviamente... Mas se por um lado era uma enrascada o analista frequentando literalmente o mesmo círculo da Flávia, por outro ele conseguia entender completamente o ambiente que estava causando esse mal-estar nela. Mal-estar na paulistanidade, então. E aí teve o episódio da sertanização. Você pediu sessão extra? Acho que não. Talvez tenha ficado mais tempo na sessão, pelo gerenciamento de crise. Que ele achava que eu estava hipersensível com o assunto, com o subconsciente coletivo reacionário, que estava reagindo ali ao Lula, e a coisa por isso tinha saído, assim, como se fosse um ato falho que tinha explodido ali no texto, né? E eu amo, né, assim, gastei um carro popular de análise, tipo... uma entrada do apartamento há 15 anos nisso, e aquilo me dava uma outra camada, né? Sei lá, quase fui demitida, mas pelo menos tinha um sintoma ali detectado, né? Do meu mal-estar na paulistanidade. Então... Esse quase fui demitida é por conta da Flávia, porque isso realmente parece nem ter passado pela cabeça dos chefes dela. Ficou um ato falho poético, né? Dá o que pensar, né? Além de ser poético, dá o que pensar. A confraria psicanalítica me salvou porque o erro era tão bizarro que teve uma certa empatia por ele, né? No fim das contas. O Fernando falava, cara, mas é tão louco esse erro. Por essa primeira reação, achei que eu não ia ser decapitada por causa desse erro, né? Mas, obviamente, ia ser tirado de mim algum tipo de cobertura de importância. Fiquei muito nervosa, pedi para ele se eu podia antecipar alguns dias de folga que eu tinha e, obviamente, os amigos todos estavam sabendo da confusão. E aí, eu lembro que eu cheguei em Fortaleza, um amigo foi me buscar no aeroporto e falou assim, Flávia, olha aqui o que o Maynard escreveu. Ele ainda tinha coluna na Veja e esse meu... Você não tá ligando o nome à pessoa? Esse Maynard que a Flávia tá falando é o Diogo Maynard, que mais tarde ia publicar um livro chamado Lula é Minha Anta, e que depois ia fundar o site O Antagonista. Essa coluna dele saiu menos de um mês depois do fatídico encontro do PSDB paulista que a Flávia cobriu. Eu vou ler um trechinho aqui, abre aspas. Recentemente, Fernando Henrique Cardoso denunciou a sertanização da política brasileira. Depois, negou ter usado o termo. Toda vez que Fernando Henrique diz algo aproveitável, ele volta atrás. Fecha aspas. Sem comentários, né? Mas essa não foi a única repercussão. Saiu outra coluna, essa no Jornal do Brasil, do Mauro Santayana, e essa defendendo a sertanização. Vou ler um trechinho aqui, aspas. O ex-presidente Fernando Henrique não meditou bem o sertão. O sertão, no imaginário popular, é o espaço da bravura, do sacrifício, da fé e da honra. É a de Euclides, de Graciliano, de Glauber Rocha e de Guimarães Rosa, que com Riobaldo nos diz que o sertão é do tamanho do mundo. Sendo assim, e nessa ordem de ideias, é bom sertanizar o Brasil. Fecha aspas. Mas talvez a repercussão mais ruidosa tenha sido produzida pelo Ciro Gomes, que na época era ministro da integração do Lula. Sim, o mundo gira, a luz está na roda. Depois de um encontro com a bancada do Nordeste na Câmara dos Deputados, o Ciro foi abordado por jornalistas do Globo e disse que, aspas de novo, o Fernando Henrique não se recata ao pudor de um ex-presidente, usa expressões chulas e radicalização rasteira, apresentando-se como príncipe e com deboche sobre a sertanização da política em Brasília, o que não disfarça o preconceito contra Lula. Fecha aspas. O Fernando Henrique não se fez de rogado e, na semana seguinte, o Ciro já recebeu uma notificação judicial para se retratar sobre as críticas, qualificadas de crime contra a honra. Eu não consegui descobrir o desfecho dessa história, se o Ciro se retratou ou não. Cara, não vai morrer nunca, nem com uma estaca no peito, essa história, tipo, vai me perseguir. E eu tive, já no meu país, eu entrevistei o Fernando Henrique na pandemia, e eu fiquei um pouco naquele conversinha de quebrar o gelo no começo. E aí, como você tá? Você tem saído e tal, mas eu hesitei, eu não tive coragem de perguntar, sou eu a da sertanização, porque eu sempre... Claro que eu tentei falar também com o Fernando Henrique. Eu queria demais fazer uma justiça restaurativa entre todas as aspas, entre ele e a Flávia, mas a gente também não conseguiu.
a gente vai ter que ficar com a fantasia da Flávia. Porque eu sempre fantasiava, pensando assim, cara, imagino ele sentado, sei lá, no banheiro, na cadeira mole, lendo a Folha do dia e se deparando com essa frase. Eu sempre quis saber, assim, o que diabos ele pensou, né? Se foi, tipo, cara, a gata surtou, tipo, inventou completamente o que eu falei. E uma certa parte de mim, confia que ele poderia ter um fio, apesar do transtorno causado por ele, um fio de bom humor como o Fernando teve, né? Você Henrique sempre... Centralização. Tava torcendo pra ter uma imitação. Não é? O Fernando Henrique não é conhecido por sua dicção límpida, né? No Ceará, a gente diria que ele fala com uma macaúba na boca, que é como você fala blá, blá, blá. O que é uma macaúba? É uma fruta? O macaúba é uma fruta, Então, isso é o jeito, no Ceará se fala assim, não, fulano fala com a macaúba. Centralização do governo. Centralização, mesma coisa. O Fernando Barros também contou de um erro dele do começo de carreira, que não chegou a aparecer no Erramos da Folha, mas que fez ele morrer de vergonha mesmo assim. Eu era um jovem repórter, escrevi lá um texto sobre televisão, metido como eu era, 22 anos, citando Adorno, etc., crítica de televisão. Saiu no domingo. Na segunda-feira chega um vai e vem, que era aquele envelopinho pardo que caminhava pela redação, que troca de comunicação interna, né? Chegou com o nome do Otávio. Lembrando, o Otávio Frias Filho, que era o diretor de redação da Folha. Nunca tinha falado com ele, eu era um redator. Tinha secretaria de redação, tinha o editor, tinha editor assistente. Ele podia passar para qualquer pessoa, mas passou direto para mim. Eu abro ali, tá recortada a matéria, tem uma caneta vermelha. Ele puxa a caneta vermelha e escreve assim, comentário no meu texto. Se quiser citar Adorno, aprenda antes a colocar crase. Eu tinha errado a crase. E eu nunca mais esqueci aquilo, não dormia aquela noite, enfim, não dormia. Tem erros mais e menos inofensivos, né? Não dá pra imaginar uma carreira no jornalismo demolida por causa de uma crase, mas a sertanização parecia mais grave. Eu vou ficar marcada por essa história. Mas, felizmente, no jornalismo tem muitos mais dramas escandalosos por dia e aí foi se assentando, foi esquecendo. Mas imagina se isso fosse na época das redes sociais. O impacto teria sido outro e, com certeza, muito mais complicado de desmentir. Mesmo desmentindo com página inteira, isso ainda viveu, quanto mais se tivesse a caixa de reverberação das redes que tem hoje. Na época, as redes sociais estavam engateando ainda, né? Tinham blogs e tal. Eu poderia ter virado um alvo da virulência, por exemplo, dos defensores do Fernando Henrique. Foi ela que inventou, que ele falou, ela que plantou, porque para juntar jornalismo e psicanálise, às vezes um charuto é um charuto. Isso você sabe que nem sempre o charuto é o falo, né? Então, às vezes você errou porque... A repórter veio do sertão, tá numa crise, debatendo na análise e faz isso, não porque ela quis colocar aquilo para mover uma máquina, né? E nos últimos anos, essa é uma discussão da intencionalidade do jornalista e como você está todo o tempo calculando as consequências políticas daquilo. É a nossa obrigação fazer isso, mas muitas vezes é o jornalismo... prestar outro texto clássico, lá é uma marcenaria, você é um marceneiro, você tá ali, às vezes você tá cansado, e eu fico, será que se eu for no dentista, se ele tiver num dia do jeito que eu tiver hoje fazendo essa matéria, eu tô ferrada, porque as profissões têm oscilações, as pessoas têm dias melhores e piores. A questão do jornalismo é que isso tem uma consequência pública grave, né? Então esse é um assunto que me acompanha nesse sentido, e como isso foi mudando de uma maneira muito mais grave para os jornalistas, para a nossa indústria de jornalismo em si mesmo, né? O que você resolve destacar e vender nas redes sociais como a informação mais importante, saber que as pessoas só leem aquilo. Talvez hoje, você imagina, aquilo estava no meio de um texto, não estava num título, provavelmente não foi para as redes Talvez sociais. Tivesse ficado batido, né? Mas aí não, porque aí teria um tuiteiro ia lá pegar e falar assim, olha isso aqui, o Fernando Henrique falou da sertanização. E eu vejo isso acontecer, que passa para além do jornalismo oficial. Você não consegue desmentir tudo e fica numa sensação de derrota, né? A coisa da credibilidade é fogo. Quando a gente erra, a gente fica traumatizado, Sim. né? Quando você falou, eu lembrei na hora, mas eu não estava lembrando antes. Foi bom saber que, quando o Fernando pensa na Flávia, a primeira sinapse dele não é o erro da sertanização.
E ela é excelente, né? Jornalista excelente, e dedicada, inteligente e pouco indulgente com ela mesma, né? Um erro desse, então... Tem pessoas que levam mais na boa, errei e tal. Uma vez eu tava cortando cabelo no Rio, quando eu morei no Rio, e o cara fez abrir um buraco no meu cabelo. E ele me mostrou, falou, errei. Se até o Zico erra pênalti, por que eu não posso errar também? Ele falou. Eu falei, tá bom. Você achou graça? Eu achei graça, eu fiquei meio atônito, achei graça, enfim, nunca mais voltei no cara, mas tem esse tipo de personalidade. E tem o outro tipo, que é o meu, que é o seu, da Flavinha, que a gente se corrói por dentro. Essa foi a Paula Scarpim. Agora, quem tenta corrigir um mal-entendido transnacional, logo depois de um intervalo curtinho, é a Bárbara Rubira. Foi no dia, então, 20 de outubro de 2018. Tava aquela coisa toda ainda da eleição, sabe? Já tava um clima meio esquisito em todo lugar, mas... Dizer que o clima tava esquisito no dia 20 de outubro de 2018, no Brasil, é meio dizer que as coisas não estavam muito legais a bordo do Titanic na madrugada de 14 de abril de 1912. No dia 20 de outubro de 2018, o Daniel estava em Lisboa, passando férias, entre o primeiro e o segundo turno das eleições. Mas o WhatsApp não conhece fronteiras nacionais, né? E aí eu tava saindo de um museu, lá em Lisboa, e eu me lembro muito bem de receber mensagens de vários amigos de lugares diferentes, não do mesmo lugar, sabe? Assim, um primo, um amigo do teatro, outro que fez a novela comigo, uma pessoa que eu não via fazia muito tempo, todos me perguntando assim, oi Daniel, tudo bem? Às vezes era só isso, oi Daniel, tudo bem? Ou oi Daniel, você tá bem? Oi Daniel, aconteceu alguma coisa? Tava sim, tudo bem. Aliás, tava tudo ótimo. Ele não tava postando muita coisa da viagem nas redes, mas não tinha acontecido nada, a princípio, que pudesse gerar preocupação em ninguém. E eu falei, ué, mas por que será que estão recebendo todas essas mensagens esquisitas, assim, todas no mesmo dia, saindo desse lugar? Quando eu fui ver, o meu celular estava cheio dessas mensagens. E logo em seguida me ligou um amigo muito querido, e ligou para a Andréia, minha companheira. Falou, escuta, eu tô tentando ligar pro Dani, não tô conseguindo, tá tudo bem com ele? Aí a Andréia respondeu, sim, claro, a gente tá aqui saindo do museu, não tem nada errado e tal. E aí ele explicou, falou, olha, é o seguinte, é porque a gente entrou aqui na internet e tal, e tá vendo muitos comentários dizendo que ele morreu. E aí a Andréia ouviu aquilo, me falou, ele passou o telefone para mim, eu falei, não, tá tudo bem e tal. Eu não conseguia entender nada na hora. Eu falei, mas escuta, o que será o que foi? Será que eu fiz alguma coisa ou eu falei alguma coisa que as pessoas podem ter achado isso? Eu comecei a achar que tinha sido alguma coisa que eu tinha feito. O Daniel não estava entendendo nada, mas achou por bem dar um sinal de vida, literalmente, no Instagram dele, para tranquilizar qualquer amigo ou seguidor que pudesse ter se preocupado. Olá, pessoal. Eu estou aqui só para fazer um esclarecimento. Eu estou bem vivo e feliz. Não sei o que aconteceu, mas talvez porque eu não tenha postado coisas ultimamente, porque eu estou de férias, mas o pessoal começou até a falar que eu tinha morrido. Meu Deus do céu, não, estou aqui, estou muito feliz de férias. Tá bom, gente? No vídeo, o Daniel tá rindo, mas na verdade ele não tava achando muita graça nisso, não. Fiquei atônito, sem reação, com raiva também, porque eu não conseguia entender, muita angústia mesmo, porque eu não estava entendendo. E aí comecei a responder as pessoas, e aí comecei a pesquisar o meu nome junto com isso, e aí comecei a ver que tinha realmente comentários e em um monte de lugar, no Instagram, no Twitter, e notícias também. Fui ver, tinha até jornalista que tinha dado também a notícia, com o meu nome. Não sei se você já ouviu alguma história de gente que forjou a própria morte, com velório e tudo. Sim, isso acontece e não é só em novela. Em teoria, a ideia por trás dessa pataquada é saber como seria a reação das pessoas. Descanse em paz. Tipo, quem será que vai no meu velório? Eles vão chorar? Vão ficar tristes? De que jeito eles vão lembrar de mim quando eu não estiver mais aqui? Poxa, eu gostava muito da pessoa. Bom, o Daniel meio que teve essa experiência. De poder sentir o carinho das pessoas,
Senti que ele tinha marcado a vida delas. Podia ter sido um momento lindo, mas pra ele não bateu assim. É uma sensação muito ruim, sabe? Porque realmente parece que você morreu mesmo e tá vendo as pessoas comentando. Você fica com uma sensação mesmo que parece que... O que será que tá acontecendo, gente? É quase que você é destampado assim da realidade e você tá fora, olhando tudo de fora e falando, não, eu morri, mas eu não tô aqui. E aí eu fiquei muito assustado. Quando aconteceu, eu fiquei muito assustado mesmo. Fiquei assim, bem esquisito durante vários dias, assim, sabe? Ok, talvez você esteja pensando. Ué, mas se ele desmentiu, tá tudo certo, né? E sim, seria assim pra mim, pra você, pra qualquer um que tivesse uma quantidade limitada, alcançável de conhecidos pra avisar que tá tudo certo. No meu caso, eu ia falar com os meus pais, mandar um alô nos grupos de zap de família e amigos que estivessem comentando. No máximo, fazer um vídeo no Instagram, como o Daniel fez. Só que com ele, não foi assim. Com ele, a coisa tomou uma proporção muito maior. Porque a maioria das pessoas que estavam ali, repercutindo a morte dele na internet, ele não conhecia. Mas me pegou muito desprevenido, eu me sentia assim muito violentado, sabe? Sem saber de onde que veio tudo isso, e foi um golpe assim, um golpe meio violento, que eu não sei de onde que veio. Demorou uns dias depois desse baque inicial pro Daniel entender de onde tinha vindo toda essa confusão. Mas antes de te contar, eu preciso voltar um pouquinho no tempo. Eu tava, acho que na primeira, segunda série do fundamental, eu tava, sei lá, com 9, 10 anos, e aí fui fazer um curso extra no colégio e não parei nunca mais. Esse curso extra que o Daniel foi fazer era de teatro. Ele se apaixonou de cara. E ele era bom nisso. A ponto de que, quando ele tinha uns 17 para 18 anos, nessa altura um veterano já, ele passou de pupilo para mestre. O professor me chamou para ser assistente dele. Fiquei sendo assistente durante um tempo, e aí depois ele precisou viajar, e aí eu assumi as turmas. Então foi assim que eu passei a ser professor, aí fiquei lá. Nessa de virar professor, o Daniel descobriu outro talento, que ele levava jeito para lidar com criança. Além de dar aula, ele também atuava, claro, nos palcos e também em um ou outro comercial na TV. É possível que, olhando pra cara dele, você se lembre de algum comercial que ele tenha feito nessa época, jovenzinho, ou de alguma peça com ele, quem sabe. Mas se você tem mais ou menos a minha idade, quer dizer, se você era criança ali na primeira década dos anos 2000, é bem possível que o Daniel seja bem mais familiar pra você. É bem capaz, aliás, de você já ter reconhecido ele só pela voz. Porque de 2000 a 2012... o Daniel apresentou um programa de TV. Então você assistia, né, cara? Que loucura. É muito louco. Porque passou durante muito tempo e eu tô encontrando agora as pessoas assim, sabe? Tipo, adultas com filho e tal, e que assistiam Arte Ataque. É muito louco. Enfim. Eu sou uma adulta sem filhos, mas eu fui um dia uma criança que assistiu Arte Ataque. Era um programa que passava no Disney Channel, um canal de TV a cabo. Olá pessoal, bem-vindos ao Arte Ataque da Disney. Aqui a gente prova que você não precisa ser artista nenhum para poder fazer arte. Então, vamos fazer arte? É um programa que ensina manualidade para criança, de fazer papel machê, pegar embalagens usadas e transformar em outra coisa, alguns conceitos de arte, de pintura. Bom, para fazer um morcego batedor de asas como esse, você vai precisar primeiro de um tubo de papel higiênico vazio. O Arte Ataque é um programa que foi idealizado e apresentado por um cara que chama Neil Buchanan. Take a piece of cardboard box card and start by drawing an angry mouth. O Neil Buchanan é inglês. E esse Arte Ataque original estreou com ele nos anos 90, no canal britânico ITV. E aí a Disney comprou os direitos e começou a fazer versões. Versões em idiomas diferentes, para mercados e públicos diferentes ao redor do mundo. E um deles era o Brasil. Me chamaram para fazer um teste, como as produtoras de elenco me chamavam para fazer publicidade. Olha, tem o seu perfil e tal. Eles pediam um perfil bem específico. São pessoas bem do meu tipo. Eu sou baixinho, tenho 1,68 m, sou bem magrinho, pequeno e tenho o cabelo moreno. Enfim, se você for ver os apresentadores do Arte Ataque, eles são todos o mesmo talho, assim. É impressionante. E tem muito pouca variação. Atores jovens, brancos, pequenos e de cabelo castanho.
O Daniel ainda passou na frente no teste por saber se comunicar super bem com crianças. E também por falar bem inglês, porque as primeiras temporadas do programa foram gravadas lá na Inglaterra. Então eu ia pra lá e gravava lá no estúdio onde era gravado o Arte Ataque original mesmo. E ele ficava lá por uns 3 meses de cada vez, pra gravar a temporada toda. Essas maratonas de gravação eram feitas de uma vez só, com os apresentadores de todas as versões internacionais. Eles faziam uma gravação em que iam 2 apresentadores. Na hora da gravação, a gente trocava os turnos e tal. Então, eu conheci alguns apresentadores de outros países, sabe? Eu conheci o apresentador da Espanha, eu conheci o apresentador do México. O Arte Ataque foi realmente esse grande projeto meu primeiro grande projeto assim que eu fiz, sabe? De audiovisual. O Daniel apresentou o Arte Ataque de 2000 a 2012. Depois vieram outros apresentadores brasileiros, mas nenhum foi tão longevo e nem tão marcante quanto ele. Bom, pelo menos não tão marcante pra mim, que já era crescida e não assistia mais o programa quando ele saiu. Eu continuei minha vida de ator e fui fazendo teatro e em 2017 acabei pegando um papel para fazer uma novela na Globo que chamava Deus Salve o Rei. O Daniel acabou ganhando uma graninha com esse papel na novela. E aí ele resolveu tirar férias. Em Portugal. Em outubro de 2018, entre os 2 turnos das eleições. Quando o Daniel descobriu que tinha morrido na internet. Eu lembro disso, de ligar para minha mãe, para meu pai, falar, olha, aconteceu isso, se chegar uma informação assim, fiquem tranquilos, não aconteceu nada, isso, sabe? Dava para ligar pra mãe, pro pai, pros amigos mais chegados. Mas o Daniel era conhecido de muito mais gente do que quem tava na lista de contatos dele. Gente, é sério que o carinha do Arte Ataque morreu? O apresentador do Arte Ataque morreu, irmão. Tô chocada que ele morreu. Como assim o cara do Arte Ataque morreu? E ele lá, de férias na Europa, vivo e angustiado. Sem entender nada. E eu lá comecei a fazer essa coisa de falar, não, eu tô vivo. E comentando nos comentários das pessoas, sabe? E, sei lá, é uma sensação muito maluca de você tá tentando provar que você tá vivo num lugar que é virtual. Teve alguns casos que eu falava que eu tava vivo, a pessoa não acreditava e falava, não, isso é fake e tal, você tá querendo se aproveitar. E no meio de tudo isso, várias histórias, sabe? Ele se jogou no trilho do trem, ele tomou comprimidos, a filha dele morreu e por isso ele se tirou a própria vida. Então, muitas histórias, sabe? Eu fiquei um bom tempo sem entender o que tinha acontecido. Aí eu fui pesquisar sobre o assunto e aí fui vendo os posts, fui tentando entender de onde que tinha vindo essa história. Isso depois de dias, sabe? E aí eu saquei o que aconteceu e que tem a ver com o fato dos apresentadores do Arte Ataque serem muito parecidos. Então, eu descobri que em 2008, um apresentador do Arte Ataque, que se chamava Rui Torres, era o apresentador da versão mexicana. Hola, bienvenido a Art Attack de Disney. Este es el programa que te demuestra que no necesitas ser un experto para ser un gran artista. O Rui Torres era sim mexicano, mas a versão que ele apresentou do Arte Ataque não ia só pro México. Passava em vários outros países da América Latina que falam espanhol. Inclusive eu conheci ele, uma dessas gravações, uma dessas temporadas que eu gravei lá na Inglaterra. Eu cruzei com ele, ele era a dupla lá que a gente gravava, então a gente jantou junto, comeu junto, saiu junto lá na Inglaterra e fiquei sabendo que a história era com ele. Era o Rui Torres, na verdade, o apresentador do Arte Ataque que tinha morrido. Ele tinha morrido, aliás, em fevereiro de 2008. Quer dizer, 10 anos antes de toda essa confusão chegar no Daniel. Aliás, o Daniel até tinha ouvido falar da morte do Rui Torres uns anos antes, pela produção do programa. Mas nessa hora, ele não ligou os pontos. E na verdade, quando o Rui Torres morreu, ele mesmo já não apresentava o programa há alguns anos. Tem vários boatos que circulam na internet sobre as circunstâncias da morte dele, mas nada que tenha sido confirmado. Mas em algum momento ali, alguém fez um post, talvez, no México, e alguém do Brasil viu e achou que era eu. Porque também essa coisa das versões do programa ninguém sabia. Todo mundo achava que talvez era um programa só, né? Atores com o mesmo tipo físico, apresentando um mesmo programa infantil, com o mesmo figurino. Parece razoável que ninguém soubesse muito bem diferenciar um apresentador do outro, né? Então, se começa a circular por aí uma notícia de que o apresentador do Arte Ataque morreu,
Ninguém vai se perguntar, mas qual deles? Tinha um apresentador, o Emiliano. Ele fazia para América Latina. Ah, eu tenho o contato dele também. Eu vou perguntar para ele. Eu vou mandar uma mensagem para ele. Essa coisa da confusão entre os apresentadores tinha me deixado com uma pulga atrás da orelha. Se aqui no Brasil, a morte do Rui Torres tinha repercutido anos depois e gerado todo esse quiprocó, será que isso não rolou também com outros apresentadores? Bueno, ahí está grabando. Bueno, yo soy Emiliano Pandelo, soy actor, soy artista plástico. Então eu tomei coragem e decidi gastar todo o meu espanhol para ligar para Emiliano Pandelo, um antigo colega do Daniel. En primer lugar, muchas gracias y te pido un poquito de paciencia con la cuestión del idioma. En mi CV yo digo que tengo el español avanzado, pero hoy vamos a ver si de hecho lo es. Sí, yo creo que sí, que es avanzado. Y bueno, en una época de mi vida lo conocí a Daniel porque hice un programa para televisión que se llamaba, o se llama, se puede seguir viendo hoy en día, se llama Art Attack. Hola, bienvenido a Art Attack, el programa que te demuestra que no necesitas ser un experto para ser un gran artista. Apesar de disfarçar o sotaque portenho no programa, o Emiliano é argentino. E ele foi um dos atores que apresentaram a versão em espanhol latino-americano do Art Attack. Fueron 3 temporadas de más o menos 27 capítulos. O Emiliano foi escalado para ser apresentador do programa em 2010. Quer dizer, quando ele assumiu, o antecessor dele, o Rui Torres, já tinha morrido. Mas isso não significa que a confusão não tenha respingado nele também. Eu tenho uma coisa que se chama Google Alerts. Anos depois de ter gravado as 3 temporadas em que ele conduziu o programa, o Emiliano tinha ativado os alertas do Google para o próprio nome. Afinal, ele é ator. Ele queria saber quando estava pipocando alguma matéria, algum comentário, alguma coisa sobre alguma peça de teatro ou outro trabalho dele. Aí me chegou como uma publicação de YouTube que havia todo um vídeo que falava como de uma maldição e de que estava morto. Ele se deparou com um vídeo no YouTube que falava de uma suposta maldição envolvendo os apresentadores do Art Attack. Na capa, tinha fotos editadas dele e de outros apresentadores numa vibe meio demoníaca, com olhos vermelhos e tal. Que não lo vi nunca mais esse vídeo. Se ve que lo bajaron y en un video en el que yo aparecía con unos ojos rojos, era mi cara y se hablaba un poco así de que se habían muerto todos los conductores, algo así. O tal vídeo dizia que todos os apresentadores do Art Attack tinham morrido. Todos los conductores. Tipo... Es como el set de Art Attack es como el de Poltergeist. Exacto. Muy parecido. Sí, tal cual. O algo así como el Mago de Oz, que terminaron todos mal y... Pior que as maldições de Poltergeist e do Mágico de Oz, né? Porque era uma maldição transnacional. Bom, mas o Emiliano nunca mais viu esse tal vídeo, que deve ter sido derrubado, com razão, né? Pouco tempo depois. Una vez, como así, estábamos como buscando ver qué aparecía si uno ponía el nombre en Google, el nombre de uno. Uma outra vez, ele decidiu jogar o próprio nome na busca do Google, para ver o que aparecia. Quem nunca, né? E nessa, o Google automaticamente sugere alguns complementos para a pesquisa. Essas sugestões, claro, vêm do algoritmo. Então elas dependem da sua localização, do seu histórico de busca, etc. Mas também do que as pessoas em geral associam ao seu nome. Então eu puse Emiliano Pandelo, claro, Emiliano Pandelo, e me oferecia como primeira opção, Emiliano Pandelo ha muerto, decía. Logo na primeira ocorrência na busca do Google apareceu para ele: Emiliano Pandelo morreu. Mas o impacto dessa suposta morte não abalou o Emiliano nem os conhecidos dele, como aconteceu com o Daniel Warren. Pero bueno, nada, después como que no, por suerte no tuve ningún familiar preocupado, ninguna amiga que me diga, pensé que te habías muerto. Por suerte no me pasó eso, creo que nunca le di mucha importância. Com o Emiliano, não teve ninguém ligando preocupado, não teve aquele desespero, aquela angústia de ver um monte de gente lamentando a morte dele com ele vivo. Talvez isso diga alguma coisa sobre a internet brasileira. Mas para ele, ficou por aí. Uma anedota meio curiosa, uma confusão simples que, depois de um tempo, ele deixou de lado, até meio que esqueceu. Com o Daniel, não foi bem assim. É engraçado, eu comecei a perceber que existem umas ondas assim. Mas, olha, basicamente,
Acho que todos os anos, em algum momento do ano, essa história surge de novo. Eu não sou muito assíduo de todas as redes sociais. Eu tenho um Instagram, uma conta no Instagram. Não uso o Facebook, o Twitter e nem o TikTok. Mas aí fico sabendo por pessoas que me falam, olha, lá no Twitter tem alguém falando que você morreu, tá? Ou lá no TikTok tá um vídeo com a sua foto dizendo que você morreu. Daí eu tenho que ir lá e escrever na minha conta. O Daniel me mandou vários prints recentes de gente indo no Instagram dele pra comentar coisas do tipo: ué, mas tu não tinha morrido? Alguns comentários incluem ainda umas descrições meio gráficas da suposta causa da morte dele. Eu vou deixar alguns deles pra você ver, se quiser, lá no site da Rádio Novelo. Pro Daniel, essa confusão que começou em 2018 parece que não tem fim. Aliás, além de não saber quando, onde e se isso vai acabar, é difícil de saber também onde começa. Porque, recapitulando, o Rui Torres, o apresentador mexicano do Arte Ataque, morreu em 2008. Essa história só foi respingar no Daniel mais de 10 anos depois. Foi em outubro de 2018 que o Daniel começou a receber aquelas mensagens estranhas e ler aqueles comentários nas redes. E aí, 10 anos depois, por esses caminhos da internet, que isso eu até tentei saber qual que foi a fonte, mas eu não consegui. Eu também procurei e não consegui encontrar um marco zero para essa confusão toda. Uma primeira matéria, um primeiro vídeo, um post, sei lá, que tenha gerado esse burburinho em 2018. Os primeiros tweets que aparecem para mim de brasileiros comentando a morte de um apresentador do Arte Ataque são do dia 17 de outubro de 2018, dias antes disso chegar no Daniel. Então a minha aposta é que nesse dia alguma coisa foi publicada. Algum texto em algum site relembrando os apresentadores, quem sabe? Um daqueles clássicos Por Onde Anda? Ou talvez alguma outra coisa mais sensacionalista e mentirosa, tipo um vídeo sobre uma suposta maldição que assombrou os bastidores no programa, no estilo daquele que o Emiliano encontrou. O que quer que fosse, é provável que já tenha sido apagado ou saído do ar. Mas fato é que, quando essa publicação caiu na internet brasileira, sem ninguém se ligar de que o programa tinha várias versões ao redor do mundo e, portanto, vários apresentadores, a confusão estava instaurada. Se um apresentador do Arte Ataque morreu e o Daniel era o apresentador que eu lembro, então foi o Daniel que morreu. E aí, no boca a boca, no disse-me-disse, a coisa sai de controle muito rápido. É até curioso que isso tenha acontecido em outubro de 2018, né? Você lembra de cabeça qual foi o primeiro lugar em que publicaram a história da mamadeira de piroca? Claro que a história da suposta morte do Daniel Warren não saiu do gabinete do ódio, nem tinha o intuito de influenciar a eleição nenhuma. Tem muito mais cara de confusão genuína do que de campanha de desinformação coordenada. Mas ainda assim, é uma informação falsa, circulando por aí. E que, por mais que o Daniel tente desmentir há anos, de tempos em tempos surge de volta, num ciclo interminável. Geralmente, quando eu ponho o meu nome lá no Google, aparece uma matéria lá de não sei de onde que é, mas falando, apresentador do Arte Ataque morreu. Eu fiz o teste aqui. Se eu jogar no Google só Daniel Warren, essa matéria que ele falou não tá na primeira página. Agora, quando eu pesquiso Daniel Warren morreu, é um dos primeiros resultados que aparecem aqui pra mim. A matéria é do portal TV Foco e tá datada de novembro de 2021. O título é o seguinte: famoso apresentador de TV do Brasil comete suicídio e deixa país em luto. E aí depois, quando você clica na matéria, vira uma outra coisa. E aí não fala que eu morri. Quando eu clico no link, a foto que ilustra a matéria é do Rui Torres, o apresentador mexicano. E o texto começa falando dele mesmo. Tá lá, na linha fina. Apresentador Rui Torres, conhecido por comandar o Arte Ataque latino-americano da Disney, cometeu suicídio em 2008. E aqui um parênteses importante. Eu comentei isso antes, mas eu não encontrei nenhuma fonte que confirme como foi que o Rui Torres morreu. Esse boato do suicídio é um que aparece bastante em tweets e comentários, e até em matérias como essa. Mas sempre sem fonte nenhuma para essa informação. É lá no terceiro parágrafo do texto que o nome do Daniel aparece, esclarecendo a diferença entre os apresentadores. O Arte Ataque Latino passava em vários países, com exceção do Brasil, que tinha uma versão própria apresentada em português por Daniel Warren.
Mas a primeira coisa do link ali é essa. Tem um problema aí, né? Quer dizer, tem vários problemas. O texto está claramente repercutindo a morte do Rui Torres, o apresentador mexicano. Com mais de 10 anos de atraso, mas tá. E, bom, ele faz isso cravando uma causa de morte e todo um contexto que nunca foi confirmado por ninguém. O primeiro problema tá aí. Mas a manchete é bastante problemática também, né? Ela fala da morte de um famoso apresentador de TV do Brasil. O Rui Torres não era brasileiro. E a versão do programa que ele apresentou também não era. Aliás, pelo que eu sei, a versão apresentada por ele nunca foi transmitida aqui. Tá, lá dentro, depois que você clica, a informação tá certinha. Mas, convenhamos, a gente sabe bem que nem todo mundo que lê a manchete clica na matéria. E que nem todo mundo que clica na matéria lê o texto até o final. E, independente disso, o que tá no título é, indiscutivelmente, uma informação falsa. Isso. Então, por que foi publicado assim? Porque, na época, o site ele tava mais, como eu posso dizer, eu não quero usar a palavra sensacionalista, apesar de ser, mas o site ele tava buscando mais audiência. Então, precisava, no mínimo, causar algum tipo de identificação no público. Então, às vezes, por exemplo, se eu sugiro um título, o título pode estar condizente com aquilo que está no texto, mas os editores do site precisam de algum ponto de isca para que o público tenha essa identificação. Muitas vezes era isso que acontecia. Esse que está falando é o Paulo Vito. O Paulo é jornalista e trabalhou por muito tempo como redator no TV Foco, o site onde a matéria foi publicada. É ele, aliás, quem assina essa matéria que eu citei aqui. Ou seja, tá de fato, o título tá errado, né? Mas talvez não tenha nem sido você que escreveu o título. Ele foi mudado ali pra ficar mais atraente, digamos, pra caçar mais clique, na verdade. Exatamente. O Paulo não lembra se a primeira versão que ele escreveu do texto tinha esse título ou se ele foi alterado por algum editor depois. E eu não esperava mesmo que ele lembrasse de tudo. Afinal, eu nem imagino quantos textos como esse ele precisava fazer todos os dias no site. Então, eu lembrava, nossa, brevemente, assim, quando você comentou pela primeira vez, aí eu até fiquei, nossa, mas esse é só mais um dos milhares que eu escrevi nos últimos meses, né? Mas eu queria muito conversar com ele para entender um pouco dos bastidores desse trabalho. Aliás, no comecinho da conversa, ele falou que, na época, o site estava atrás de mais audiência. Mas, no dia em que eu entrevistei o Paulo, a manchete no site do TV Foco era: Parada cardiorrespiratória. A triste morte de um dos apresentadores do Jornal Nacional e luto geral na Globo. A foto é da bancada atual do Jornal Nacional. Abre falando da grande audiência, tem um segundo parágrafo falando do William Bonner, e é só no quarto parágrafo da matéria que eles falam de quem, afinal, morreu de parada cardiorrespiratória. Foi o Hilton Gomes, que dividiu a bancada com o Cid Moreira até os anos 70 e que morreu em 1999. Tipo, não tinha razão nenhuma pra requentar agora essa morte do Hilton Gomes. Mais de 20 anos depois dele morrer e mais de 40 anos depois dele deixar a bancada do Jornal Nacional. E ainda abrindo o texto falando do William Bonner, é o famoso caça-clique. Não muito diferente dos clássicos Aumente seu pênis e Veja como esses atores envelheceram. Só que usando como gancho uma pessoa famosa. Ou a sugestão de uma pessoa famosa. Quando a gente escreveu esse texto, quando me mandaram para escrever esse texto, foi uma época que esse assunto do suicídio estava dando audiência para o site. A gente buscava situações trágicas para poder repercutir novamente. Então, a pesquisa é fácil, né? Artistas que cometeram suicídio. Aí apareceu esse, aí cada redator vai fazendo um nome, entende? E é engraçado que tem outros textos nesse mesmo portal, assinados por outros redatores, repercutindo essa mesma história do apresentador que morreu de novo e de novo. Em março do ano passado, a notícia velha apareceu mais uma vez. Uma imagem de luto, dessa vez falando de um famoso apresentador amado no Brasil. É a mesma história do Rui Torres, requentada. O que a gente fazia mais era pegar assuntos que já repercutiram, dar uma nova roupagem. Durante muito tempo a gente fazia textos de situações muito antigas, como se tivessem acabado de acontecer,
para que as pessoas realmente clicassem. Com foco sempre na repercussão e no clique, né? Porque é isso que vai trazer, no caso, a monetização do site, eu imagino. Isso, exatamente. O clique traz o dinheiro para o site. A lógica é bem simples, na verdade. Notícia de morte dá audiência. A suposta morte trágica de um apresentador que marcou a sua infância vai fazer você clicar. E depois compartilhar, comentar a notícia no Twitter, contar para os amigos, que vão comentar e contar para outros amigos, e por aí vai. E no meio desse telefone sem fio, o Daniel descobre, de tempos em tempos, que ele morreu de novo. Agora, por mais que a manchete torta do TV Foco tenha ajudado a alimentar a confusão sobre a morte do Daniel Warren, e continue alimentando, né? Não foi ela quem inaugurou essa confusão. Porque aquela viagem do Daniel foi em 2018. E esse texto em específico saiu só em 2021, 3 anos depois. Quer dizer, não é só o TV Foco o problema. Assim, no começo da história, que eu fiquei muito abalado com isso, a minha primeira reação foi, gente, eu preciso fazer alguma coisa. E cheguei a pedir orientação para um advogado e ele notificou, né, extrajudicialmente o Google, mas eu não tive nem resposta. Eles nem me responderam o e-mail que eu mandei para eles, explicando a história e falando, olha, isso está me prejudicando, porque o que acontece? O Google, se você, até hoje, na página inicial do Google, se você vai lá e digita o meu nome, uma das sugestões de pesquisa é se matou ou Daniel Warren morreu e tal. E, poxa, eu falei, isso deve estar me prejudicando, mas eu sou ator, imagina só se alguém quer me contratar, põe o meu nome lá no Google e fala, poxa, a pessoa faleceu. Eu devo ter, provavelmente, perdido algum trabalho por causa disso. E era justamente essa justificativa que a gente deu quando a gente notificou o Google, mas eles nem me responderam. Esse advogado falou, a gente vai notificar extrajudicialmente, se não houver resposta, aí a gente pode entrar com um processo. Só que aí, entrar com o processo é aquela coisa, eu preciso investir uma grana, reunir uma coisa que eu vou, eu, Daniel Warren, diante de um advogado do Google, por exemplo. E aí eu falei, o que eu posso diante disso, né? Não vou poder muita coisa, a não ser que eu, faça uma ação reunindo várias outras pessoas e que ela se torne importante e tal. E aí eu meio que desisti um pouco no meio do caminho, sabe? De brigar. O Daniel desistiu de comprar briga judicialmente. Mas essa história toda despertou nele o interesse em mergulhar nesse tema. E aí, depois disso, é que eu comecei a me interessar e pesquisar muito sobre o tema internet, algoritmos, Big Data. Nossa, e aí li muito, pesquisei muito. Eu tenho até um projeto meu de teatro que eu quero fazer, que tem a ver com isso. Fiquei muito tocado por esse aspecto de como a nossa vida está sendo transformada e de como esse mundo virtual ele está influenciando no mundo real. Bom, acho que você, todo mundo nos últimos anos já vimos o estrago que a desinformação desenfreada nas redes sociais é capaz de fazer, né? Ela consegue eleger e derrubar presidentes, convencer milhões de pessoas de que vacina não funciona e que o que vai te proteger mesmo de um vírus como o da Covid é remédio para piolho, entre outras coisas, das mais banais às mais graves. Tem muita discussão rolando no mundo afora sobre a responsabilidade que as plataformas, o Google, o Facebook, o Twitter, ou o X, se algum dia esse nome pegar, a responsabilidade que essas grandes empresas têm sobre isso. Será que é muito difícil de conter? Ou o modelo de negócios dele premia coisas que são polêmicas, coisas que são violentas, coisas que geram medo, tal, porque isso gera engajamento, e o engajamento é o que eles estão querendo. Então, a meu ver, daria para se regular tudo isso, mas é a mesma coisa que chegar e falar, olha, você que vende morango, você não vai poder mais vender morango, você vai ter que vender outra coisa. Então, não sei como que vai ser essa regulação, mas ela vai ter que, de algum jeito, acontecer já. Igual o Daniel, tem muita gente por aí que não sente que tem condições de brigar com uma coisa desse tamanho. Muitas pessoas já, inclusive, morreram mesmo, né, de verdade, por causa de coisas que aconteceram na internet. E eu tive a oportunidade de morrer, mas não morrer, para poder contar o que acontece depois da morte, né? O que acontece depois da morte?
um dos maiores mistérios da humanidade. E contar o que acontece depois da morte é um dos maiores fascínios da arte, da literatura, né? Brás Cubas tá aí e não me deixa mentir. Nas memórias póstumas dele, o fato de ter morrido dá pro Brás Cubas uma outra visão do mundo. Um desprendimento que deixa ele admitir que a vida que ele viveu era medíocre, que as preocupações dele eram fúteis e que a sociedade elegante em que ele vivia era um tanto patética. O fato de ter morrido é um alívio imenso para ele, porque ele consegue parar de ligar para tudo aquilo. No mundo do Machado de Assis, o Brás Cubas realmente morreu para contar a história. Ao contrário do Daniel, né? Mas tem uma coisa em comum entre eles, eu acho. Essa capacidade de enxergar o mundo de forma diferente, com os olhos do além. No caso do Daniel, com olhos bem mais otimistas do que os do Brás Cubas. Eu suspeito que a gente, daqui a alguns anos, se tudo der certo na humanidade, a gente vai estar falando do uso das redes sociais e do jeito que a gente se relaciona com a internet da mesma maneira que a gente fala do cigarro no avião, por exemplo, sabe? Como é que alguém fumava no avião? Como é que alguém usava a rede social desse jeito? Eu acho que a gente vai chegar um momento, se Deus quiser, que a gente tenha essa consciência. Essa história foi produzida pela Bárbara Rubira. Daqui a pouco a gente volta. Obrigada por ouvir o Rádio Novela Apresenta. Na página do episódio no nosso site tem um clipping de todo um enrosco da sertanização da Flávia Marreiro. Você pode ver também uma bela seleção de episódios de várias versões do Arte Ataque, em várias línguas, com a curadoria caprichada da Bárbara Rubira. Além desse tocador onde você está ouvindo a gente, você pode seguir a Novelo no Instagram, no Twitter, no Threads, no Blue Sky ou no TikTok e também no YouTube. É só procurar por @Rádio Novelo. No Spotify, você pode deixar um comentário para contar pra gente o que você achou desse episódio. E sempre dá para mandar sugestões de história diretamente pra gente no e-mail apresenta@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devaux. A produção executiva é da Marcela Casaca. A gerência de produto é da Juliana Jäger e a gerência de parcerias é da Luísa Sade. A Natália Silva é nossa editora executiva. Nossos repórteres e roteiristas são a Carolina Moraes, a Bárbara Rubira, a Evelyn Argenta, o Vinícius Luiz, a Carol Pires, a Sara Zoubel, o Vitor Hugo Brandalize e a Bia Guimarães. A Ashley Calvo é nossa produtora. A checagem desse episódio foi feita pelo Plínio Lopes e pela Denise Ribeiro. A sonorização é da Paula Scarpim, da Júlia Matos e da Bia Guimarães, que também fazem a mixagem. Nesse episódio, a gente usou música original de Kiko Dinucci e Chico Correia. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira, a nossa estagiária é a Isabel de Santana e quem faz a revisão das transcrições dos episódios pra gente é a Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.